Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula. Antes de tudo, se caso essa playlist e as aulas que tem aqui no canal estão te ajudando ou vão começar a te ajudar, já que tu viu que tem algum conteúdo que tu precisa estudar, peço que tu te inscreva, porque a cada dia, na semana aí a gente tem 3 vídeos, conforme vai aumentando, e aí com isso eu posso te ajudar, talvez em algum outro tema futuro aí que tu precise de ajuda. Tá bom? Então, se tu puder, te inscreve no canal, que vai me ajudar e te ajudar. E caso tu tenha gostado das aulas que tu viu até agora, ou a aula de hoje mesmo, se tu curtir, então, por favor, deixa um teu joinha aí, tapa no dedão, que pra mim vai ser, muito bom. Vamos lá então? Então hoje, a gente vai começar a ver retas paralelas aos planos coordenados. Então, que uma reta ela é paralela ao plano XO, nesse caso é este plano aqui. Ela pode ser paralela ao plano XZ, que nesse caso é este plano aqui, e ao plano YZ, que nesse caso é esse plano aqui. Então, se os seus vetores, uma reta ela vai ser paralela se os seus vetores diretores forem paralelos aos correspondentes planos. Então, se o vetor diretor da reta R for paralelo ao vetor diretor do plano XY, ela é paralela ao plano XY, e assim sucessivamente. Então, a figura vai mostrar uma reta R que passa pelo ponto 1, 5 e 3, e ela é paralela ao vetor V menos 1, 0 e 2. Então, com isso, a gente consegue perceber que ela é paralela ao plano XZ. E aí, com isso, a gente tem que ter as 3 possibilidades da reta ser paralela ao plano XY, XZ ou YZ, como mostra aqui esses 3 exemplos. Então, basicamente, de retas paralelas a planos são isso. Não tem muito mistério mesmo. Não tenho que enrolar vocês com mais conteúdos. É isso. A gente só precisa olhar o vetor diretor da reta e aí a gente vê se ele é plano a algum outro vetor diretor dos planos ordenados que a gente viu de 2 a 2, XY, XZ ou YZ. Então agora, um fato muito importante que a gente precisa entender é como que se calcula o ângulo entre duas retas. Então, existe a possibilidade de a gente determinar esse ângulo, só que para isso, a gente precisa usar os vetores diretores das retas e a definição de produto interno. Algumas aulas passadas eu já te mostrei como é que calcula esse ângulo, como é que a gente chega nessa fórmula, tá? Pela lei dos cossenos. Dá uma olhadinha nos slides, nas aulas anteriores que tu vai ver como é que chega nele. Então, para a gente praticar isso, vamos calcular o ângulo entre essas duas retas. Em particular, essa primeira reta aqui, ela está na sua forma paramétrica. E essa segunda está na sua forma simétrica. Vamos calcular? Vem comigo então. Então, como a gente tem que ver, para calcular o ângulo, vamos lembrar aqui, o ângulo θ entre essas duas retas vai ser o módulo do produto interno do vetor diretor da primeira pelo vetor diretor da segunda dividido pelo módulo do vetor diretor da primeira e vetor diretor da segunda. Então, a primeira coisa que a gente precisa extrair e achar os vetores diretores. Nessa aqui na versão paramétrica é mais fácil. A gente vê o seguinte, que o vetor diretor é aquele número que está associado ao nosso parâmetro. Então vai ser 1, 1 e menos 2, que são exatamente o quê? São exatamente estes valores aqui, que está na frente do t, esse na frente do t e esse cara aqui na frente do t. Agora a gente tem que encontrar o vetor diretor desta segunda reta, mas para nossa sorte o vetor diretor são todos os denominadores da equação simétrica. Então a gente já sabe que o vetor diretor no x é menos 2, no y é 1 e no z é 1. Então beleza, antes da gente aplicar a fórmula, vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos calcular quanto que é o produto interno entre V1 e V2. Então V1, produto interno V2, vai ser a mesma coisa aqui. 1, 1 menos 2
menos 2, 1 e 1. Isso aqui vai dar o quê, ó? Menos 2 mais 1 menos 2, que é igual a menos 3. Então, daqui a gente conclui o quê? Que o módulo de V1 produto interno com V2 é igual ao módulo de menos 3, que é 3. Até aqui, beleza. Agora vamos calcular o módulo de V1. Lembra que o módulo de um vetor é a raiz quadrada do quadrado de cada componente. Então, 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz de 1 mais 4, que é igual a raiz de 6. Agora o módulo do V2 vai ser a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso aqui é igual ao módulo de 4 mais 1, que é igual a raiz de 6. E daqui, o que a gente vai tirar? Módulo de V1 multiplicado pelo módulo de V2 vai ser raiz de 6 vezes a raiz de 6. Isso aqui é igual a raiz de 36, que é igual a 6. Então, substituindo aqui, a gente vai ter o quê? Ó? Que o módulo do produto interno de V1 com V2 é 3. Que a multiplicação dos módulos de V1 e V2 é 6. Isso aqui é a mesma coisa que 1 meio. Então a gente tem que se perguntar qual é o ângulo θ que vai dar igual a 1 meio. Então a gente já consegue saber que θ tem que ser exatamente igual a π sobre 3. E π sobre 3 radianos é a mesma coisa que 60 graus. Certo? Então, se o nosso ângulo for π sobre 2, o ângulo entre essas duas retas, a gente está resolvido o problema. Como é que a gente entendeu que o ângulo tem que ser π sobre 3? A gente encontrou aqui nessa fórmula, o cosseno desse ângulo dava 1 meio, e o cosseno de 1 meio é igual a π sobre 3, ou 60 graus, tá bom? Então, qualquer dúvida que tenha ficado, por favor, deixa aqui nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Tchau!